Escola Bíblica Dominical, fonte inesgotável de aprendizagem. Eu sou a professora Elisa Nantes, paz do Senhor a todos vocês. Estamos falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. Este é um ministério vinculado à nossa escola dominical. E claro que agora, como o tempo está passando rápido, né, amados? Nós já vamos falar sobre a lição bíblica do quarto trimestre. Olha que rápido que o tempo está passando. E a própria capa da lição já é significativa no seguinte sentido: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E olha aqui, ó, as promessas de Deus nos trazem várias asserções que nos levam para aquele momento de angústia, de dificuldade, aquele momento que a gente pensa assim, o que eu vou fazer? E aí na capa nós já temos o que nós vamos fazer, a palavra de Deus. Ficou muito linda essa capa, nos mostrando que a palavra de Deus é através dela que nós vamos estabelecer esse diálogo e vamos também conhecer e testificar através das nossas vidas essa promessa de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição 7, que é intitulada A Promessa de um Coração Novo. Todos nós precisamos de um novo coração que se renove a cada dia. E o texto áureo nos diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que essa palavra de Ezequiel quer nos dizer? Quer dizer justamente isso. Olha, todos nós temos uma mente, uma alma, nós temos um coração que com certeza ele precisa diariamente, cada vez mais ser transformado. E a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já temos esse coração novo. E nós já deixamos então aquele coração de carne, de pedra. E a palavra de Deus, que é justamente essa imagem que está aqui na capa dessa lição, a palavra de Deus é aquela que vai nos confrontar, nos moldar, fazer com que esse coração a cada dia se transforme. E a verdade prática vai nos falar assim, como que essa palavra nos transforma? Olha aqui, acompanha comigo, professor e professora. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo. A salvação, aquele sangue que foi vertido na cruz, nos dá um coração novo. Voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então, o meu coração, à medida em que ele é moldado pela palavra, ele ouve, entende, obedece e coloca em ação os preceitos da palavra de Deus, ele está sendo moldado pela vontade de Deus. E na leitura bíblica em classe, eu separei alguns itens para nós comentarmos juntos, como por exemplo, quando fala para a gente a questão da circuncisão e a observância da lei, nos remetendo a um exemplo metafórico que aqui se faz presente, porque ele vai nos trazer o valor dessa circuncisão para a pessoa que obedecia à lei. Caso contrário, naquela época, inclusive, se não obedecesse à lei, não estariam de acordo com o que era solicitado, trazendo agora para nós termos um novo coração, para nós termos, inclusive, uma nova criatura em Cristo agindo dentro de nós através da palavra. E vai trazer para a gente também, nessa leitura bíblica que nós podemos comentar com os alunos, a observância da lei pelos incircuncisos, ou alguém, como assim? Ou alguém que não aceita aquela lei, que não cumpre aqueles preceitos, vamos comparar com a gente que não aceita a palavra do Senhor, que não cumpre os preceitos do Senhor, nós seremos considerados aqueles que não estamos seguindo a lei, da mesma forma que se fazia presente naquela época. E nós tínhamos também, conforme apresenta ali para a gente na leitura bíblica em classe, que esses incircuncisos, eles tinham julgamento por não cumprirem essa lei, porque eles não obedeciam à lei, logo eles estavam em desobediência. Então, eu e você temos a palavra de Deus é o nosso norte, cumprindo a lei, nós estaremos em quê? Em obediência. Também
nós temos aqui a observância que ser judeu no interior não quer dizer ser no exterior. Como que eu posso trazer isso para nossa aula? A verdadeira identidade de um judeu não é só baseada em sinais externos, como circuncisão, mas na condição interior, trazendo para a nossa atualidade a verdadeira identidade do cristão. Não basta que ele tenha, se vista como cristão ou fale como cristão, ele precisa também agir, ele precisa testificar, ele precisa ter aquele testemunho do cristão. E trazendo então essa realidade da lei do Antigo Testamento, que hoje já não é mais necessária, da circuncisão, trazendo para a atualidade, nós podemos transpor para o verdadeiro coração. Colocando como a verdadeira circuncisão espiritual, ela é realizada onde? No nosso coração. E não precisa ser aprovada pelos homens, ela precisa, sobretudo e primeiramente, ser aprovada por Deus. Deus é aquele que consegue prescrutar no nosso coração. E também a palavra de Jeremias, que é juntinha ali na leitura bíblica em classe, vai nos trazer agora o Novo Testamento, com esse novo concerto, falando para a gente que Deus anuncia um novo pacto com a casa de Israel e Judá. E a diferença que se faz presente aqui, do pacto antigo da circuncisão, para agora, na palavra de Deus, para esse novo concerto, é que este novo pacto será diferente daquele feito quando Deus tirou os israelitas da onde? Do Egito, pois eles quebraram o antigo pacto. E aí vem para a gente o novo pacto, que é Deus colocando a sua lei aonde? No nosso coração. Entendendo esse coração como não só o órgão físico, claro, o órgão físico não teria como, se não suponhamos que amanhã eu fiz um transplante de coração, então eu perdi toda a lei. Não, no sentido metafórico que está sendo usado esse coração. Alma, mente, em consonância, espírito com a palavra de Deus, o entendimento dessa palavra presente na nossa vida. E no versículo 34 é interessante a gente descartar também, destacar no seguinte sentido: que todos conhecerão a Deus diretamente, e Ele perdoará seus pecados, não mais se lembrando deles. Ou seja, mais uma vez nós temos aqui a ação de Deus indo ao encontro do homem, movimentando esse coração, perdoando e também tirando do meu, do seu coração, qualquer coisa que nos afaste de Deus. Uma das coisas que nos afasta de Deus é a falta da liberação do perdão para o outro, porque nós somos perdoados todos os dias. E esse novo coração já se faz presente aqui na introdução da lição, que a introdução nos traz, assim como o coração, como o centro da vida. E vai dizer que ele engloba todas as dimensões do ser humano, como eu falei, mental, emocional, espiritual e inclusive moral. E esses sentimentos que se fazem presente nesse novo coração, eles estão ligados à nossa mente no sentido de sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, discernimento do correto e do incorreto. E indo além, se faz presente em eu ler a palavra, em eu memorizar a palavra e eu aplicar essa palavra na minha vivência e no meu dia a dia. Então, os ensinamentos da palavra, eles são lidos, compreendidos, aplicados e cada vez mais, paulatinamente, quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, quanto mais eu dialogo, interajo com Ele, mais o meu coração vai sendo moldado e ficando cada vez mais próximo ao coração de Deus. E o item 1 vai nos falar assim, o coração na perspectiva da Bíblia. Ele vai falar um pouquinho do coração na Bíblia, a questão da circuncisão do coração e um novo coração. Começando, eu gostaria de trazer a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Entendendo esse coração, como nós falamos no início desse diálogo, no sentido metafórico, de guarda no teu coração, guarda na tua mente, guarda no teu emocional, guarda no teu espírito, guarda nos seus preceitos morais, guarda no seu discernimento. E quando a Bíblia vai falar então desse coração, já está bastante claro que raramente a Bíblia vai citar ele como um órgão físico. Eu tiro esse coração, fiz um transplante de coração, sou uma nova pessoa agora. Não é nesse sentido e você sabe disso que não é.
Esse coração vai representar eu, você, o nosso interior, o nosso centro da mente, o nosso centro da nossa emoção, o nosso centro da nossa espiritualidade. E a Bíblia, ela faz essa distinção da questão do corpo físico e desse homem interior, que é composto pela alma, pelo espírito, pela racionalidade, nos mostrando que o que nós podemos entender por um novo coração. Ter um novo coração implica em uma transformação interna. Isso nos permite o quê? Viver em conformidade com a vontade de Deus. E aí eu trago para vocês 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tem um novo coração, tem uma nova mente, tem um novo discernimento. E as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Todos os dias, eu e você podemos moldar cada vez mais o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso espírito, para ficar cada vez mais próximo ao de Deus. E o item 2 vai falar da circuncisão no coração, trazendo para a gente Romanos, no capítulo 2, versículos 25 a 29, onde diz que no Novo Testamento, essa verdadeira circuncisão é espiritual, diferente do Antigo Testamento que estávamos falando, quando ocorria a circuncisão física. Mostrando para a gente que essa circuncisão espiritual tem como nosso grande mentor, nosso grande ajudador, o Espírito Santo. Então não é mais uma marca física, conforme está em João 3, no versículo 3 a 8, mas uma transformação que vai me permitir o quê? Um relacionamento vivo, diário, dialógico com Deus, através do Espírito Santo de Deus. E como que eu e você estamos cuidando do nosso coração? Nós devemos cuidar do nosso coração para que ele não seja influenciado, sobretudo, pelo meio, pelo mal, pelo outro, pela falta de moralismo, no sentido de compreender a moral com um preceito do certo, do errado, de você ter valores e você estar no meio em que esses valores são distorcidos e você agregar esses novos valores. Como eu sei quais são os valores que eu os agrego ou não? Siga a palavra de Deus. A palavra de Deus que está na capa dessa lição é o nosso norte. A palavra de Deus é a nossa bússola. Ela é o grande direcionador, através do Espírito Santo, para mim e para a sua vida, do que é adequado ou inadequado para as nossas ações. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, eu repito o que eu já li, que tudo que nós temos que guardar, mas sobretudo, guarde o nosso coração no sentido de entendimento, no sentido de alma, no sentido de aplicabilidade dessa palavra de Deus. E o item 3 vai trazer esse coração novo, nos lembrando do quê? Nos lembrando dessa nova aliança prevista por Jeremias, que envolve a transformação interior, não mais de sinais físicos externos. E Deus descreve a sua lei no coração, criando um novo coração. Como que ele é? Um coração regenerado, um novo, regenerado. Ele foi como se eu tivesse transformado, pego algo que já estava acabado e feito ele todo novo novamente. É um novo coração em Cristo. Através de quê? Através do Espírito Santo de Deus. Isso está anotado em Romanos, no capítulo 2, versículo 29. E o coração é o centro do interior humano, onde a lei de Deus habita. Confirme isso lendo Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. E você já parou para se perguntar também essa questão da... Como que eu trago, metaforicamente, através de uma comparação, esse sentido espiritual dessa circuncisão? Vamos pensar assim, que a verdadeira circuncisão para nós hoje, ela é espiritual e ela é feita pelo doutor Espírito Santo. Como Paulo explica em Romanos, no capítulo 2, no versículo 29. Mas é judeu aquele que é no interior. E circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra. Ou seja, nós tivemos um tempo, nós tivemos um momento histórico que está registrado na Bíblia, que tinha um costume e um preceito. No Novo Testamento,
Nós temos agora essa nova aliança através do Espírito Santo de Deus que trabalha no meu e no seu coração. Isso vai sendo aprofundado na lição, no item 2, quando vai falar para mim que o nosso coração é aquele coração que está em Deus. Vai falar de um coração que é inclinado para Deus, um coração consciente, um Deus que ele vai ver o nosso coração, que ele vai entrar na nossa mente, ele vai entrar dentro da nossa alma, ele vai ver os nossos pensamentos, ele vai ver como é o meu e o seu coração. E esse coração inclinado por Deus, como nós já falamos, ele tem a capacidade de enxergar o reino de Deus e a própria necessidade espiritual. Como está em João, olha só, ficou facinho de guardar em capítulo 3, versículo 3. E o coração regenerado, ele se inclina para as coisas do quê? Do Espírito. E nesse sentido, ele vive de acordo com o quê? Com os mandamentos, com a palavra de Deus. Se eu e você desejamos um coração inclinado para Deus, como que nós podemos fazer isso? Simples, tendo um relacionamento com Deus, como consta no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim: mas buscando primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero um coração inclinado para Deus? Busca a palavra de Deus, busca o reino de Deus. E quando nós falamos que esse coração, no sentido metafórico, mas agora trazendo também para a consciência, a mente, o item 2 fala que ele é um coração consciente. Por isso que ele é o nosso centro, o centro de meditação, de reflexão, de discernimento. E tem como exemplo, em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 18, pode ler até o 18 e 19, quando nós temos Maria, que tinha um coração que ouvia sobre Jesus. E mais, esse coração, ele é transformado pela palavra de Deus. Ele tem a capacidade de discernir a vontade de Deus. Como que eu vou saber qual é a vontade da pessoa se eu não conheço a pessoa, se eu não convivo com a pessoa, se eu não sei qual é o preceito dessa pessoa? Nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa em questão é o Espírito Santo de Deus. Conhecendo o Espírito Santo de Deus, conhecendo a palavra de Deus, nós estaremos alinhados aos preceitos de Deus. E como que eu posso pedir para o meu coração ser mais consciente das coisas de Deus? Entendendo esse coração como mente, como alma, como espírito, como discernimento. Meditando na palavra de Deus, conforme consta em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Que diz assim: não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da nossa mente. Que na palavra de Deus está na renovação da sua mente, ou seja, da minha mente, da sua mente. Então veja, o mundo está difícil, amado, tá? O mundo está perdendo preceitos? Com certeza. O mundo está indo cada vez mais contra a palavra de Deus? Sim. E eu e você vamos fazer o quê? Não podemos nos conformar com este mundo. Como diz aqui em Romanos para mim e para você, vamos renovar a nossa mente, o nosso coração. Como? Através da palavra de Deus. E o item 3 vai falar que Deus é um Deus que vê o coração. Ele é um Deus que vê o escondido, ele vê o profundo do ser humano. Ele conhece os nossos pensamentos, consta em Jeremias, no capítulo 20, no versículo 12. Ele é o criador da nossa vida. É ele que tanto na vida interior quanto na vida exterior, ele conhece nós fisicamente, como corpo, e nos conhece internamente com os nossos pensamentos. E Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, nos diz assim: será que Deus conhece as nossas intenções? Sim, Deus conhece o coração em profundidade, porque a palavra diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração e examino os pensamentos. E o item 3 vai nos trazer promessas para o coração. Tem gente infeliz, tem momentos infelizes, todos nós temos. Mas o item 3 vai falar assim: como ter um coração feliz, um coração cheio de amor e o penhor do Espírito no coração. Um coração feliz é resultado do quê? É resultado da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 5, leia do versículo 1 ao 9 e você vai ver que a felicidade do cristão está em praticar o quê? Em praticar a palavra de Deus.
não em coisas materiais, não em coisas passageiras, mas sobretudo, nós temos que focar em praticar e agradar a Deus. As outras coisas são consequências que nós teremos nesse mundo. Em Provérbios 17, no versículo 22, fala sobre a alegria no coração. E fala assim que o Espírito Santo, a alegria no coração contribui para o equilíbrio, para a nossa saúde. E quem pode nos dar alegria? Tem como chegar no mercado e vir comprar 1 quilo de alegria? Vou levar um pacote de alegria? Não, só o Senhor pode nos dar alegria. Em Neemias nós temos no capítulo 8, no versículo 10, que fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força, Ele nos fortalece. E o item 2 vai falar sobre um coração cheio de amor. De onde vem o amor? O amor vem do Senhor, do Espírito Santo de Deus vem o amor. A essência do cristianismo, a identidade do cristão, ela é permeada pelo amor. Por quê? Porque nós temos o DNA de Cristo. O amor de Deus é derramado no coração dos homens através de quê? Do Espírito Santo de Deus, como está em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. O cristão é chamado a revestir-se de amor, o vínculo da perfeição e deixar a paz de Deus dominando o seu coração. Aonde eu acho isso? Em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos chamados através do Espírito Santo para deixar a paz de Deus dominar o nosso coração. Em Colossenses 3,14 ainda nos diz assim, olha, que o amor deve ser a essência do nosso viver. O amor é o vínculo da perfeição. E este amor vem da onde? De Deus. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. E esse item 3 vai falar sobre o penhor do Espírito Santo. E vai falar, o título é O Penhor do Espírito no Coração. E esse eu quero falar um pouquinho mais para você entender esse penhor adequadamente. O penhor do Espírito Santo é a garantia de salvação. E a salvação é uma promessa de Deus. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 1, leia os versículos 21 e 22. Também o penhor é a nossa herança. Que herança é essa? É a nossa garantia de vitória. Que vitória é essa? É a garantia que somos a igreja de Cristo. Como assim? Através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Cada gota de sangue pagou um alto preço. E através disso, eu e você, nós adquirimos um novo status de filhos de Deus. E a definição desse penhor, segundo o Espírito Santo, é justamente a gente compreender que, quando suponhamos que você precise de um dinheiro e precisa deixar um bem penhorado para que você possa pegar aquele dinheiro. Alguém pagou, deu uma garantia por você. A nossa garantia é Jesus. A garantia da salvação já foi dada por Jesus. Então, o termo penhor, ele se refere a algo que é dado como garantia, um depósito, que foi nos assegurado a nossa compra, e a nossa compra foi feita na cruz. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 21 e 22, diz, ora, aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, veja, nós já fomos comprados e pagos e penhorados por um alto preço. Nós já estamos aqui firmes, juntos em Jesus. E o significado dessa importância nos traz o quê? Irmãos, nos traz a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. A promessa da nossa herança de um dia morarmos no céu. A nossa segurança espiritual. Ai, mas hoje meu coração está angustiado, mas eu tenho um Deus. Mas hoje eu estou passando por aflição, mas aí você lembra que você tem um Deus. Quem nunca orou, Senhor, tira esse peso. Senhor, acalma meu coração, acalma minha mente. Quem nunca falou, Senhor, alinha essa minha destemperança neste momento para que eu confie cada vez mais em Ti e eu me equilibre dentro dos Teus preceitos. A gente fala, tira isso do meu coração, quando na verdade isso está no coração, está na mente, está na alma, é aquela tormenta interior. E só o Senhor consegue fazer isso. É o Senhor que nos permite essa experiência pessoal
de lermos a palavra, de nos transformarmos pela palavra, de refletirmos e principalmente de aplicarmos com segurança nos momentos de dificuldade, através de testemunhos que ouvimos, pregações, louvores, nós vamos cada vez mais acalmando esse coração. E como que eu faço para que cada vez mais esse nosso coração, que é o tema da nossa lição de hoje, ele fique alinhado com Deus? É simples, mantendo e cultivando um relacionamento com o Senhor. Mantenha e cultive um relacionamento diário com Deus. Isso vai cada vez mais fortalecer e alinhar o seu coração. E nós podemos então finalizar pensando assim, que esse penhor do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Ele assegura a nossa salvação. A salvação é a nossa herança. Essa certeza que nós vamos ter alegria, motivação, nós vamos viver de acordo com os propósitos de Deus. Vamos ter dificuldades, sim, mas nós não seremos vencedores, nós seremos mais que vencedores. Por quê? Porque confiamos e sabemos em quem temos crido, no Espírito Santo de Deus. E a conclusão da lição vai nos falar isso, que mediante a onisciência, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que tem no universo. Ele entra e ouve e vê e prescruta o nosso pensamento, o nosso coração. A palavra que está aqui na Bíblia, ele esquadrinha o nosso coração. Ele prova os nossos pensamentos e ele nos recompensa pela fidelidade que nós temos com Ele, mas muito mais, desde o princípio, Ele tem e sempre teve conosco. Queremos um novo coração? Então vamos finalizar com Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim, ó: para receber um novo coração, é necessário entregar o seu a Jesus. E aí vamos começar a leitura de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Queridos, vamos cada vez mais, todos os dias, permanecer com essa porta sempre aberta. E você que por acaso me escuta agora, se você ainda não abriu essa porta para Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que você tem um grande amigo. E para selar essa amizade com Jesus, basta você falar assim: Senhor, eu creio na sua palavra. Senhor, eu quero que o Senhor seja meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito como meu amigo, como meu Salvador. E fica comigo a partir de hoje, todos os dias da minha vida. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro.